Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares. Amém? Então, eu não posso deixar de falar, sobre a minha fé, de falar sobre o meu Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque há uma parte aqui na Bíblia que diz: aqueles que se envergonharem de mim, eis que eu me envergonharei diante deles quando estiverem diante de mim. E esse dia chegará. Nós temos a certeza disso, certo? Então hoje, Deus me trouxe aqui no livro aos Romanos 10, 3, a partir do 3 até o verso 26. 3 até o verso... Não, 26 não. 3... do verso 3 em diante. Numa carta aí dos apóstolos Paulo aos Romanos, a partir do verso 3, nos diz o seguinte: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. O 7 diz o seguinte: ou quem descerá ao abismo? Muito interessante essa palavra. Isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. O 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O 11 diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Nem grego, nem judeu. Aqui está falando, irmãos, Eu vou falar segundo o que Deus colocou em meu coração sobre os que rejeitaram, a justiça de Deus, Fala todas as pessoas, não apenas os judeus, porque nós sabemos que os judeus eles foram muito perseguidos também pelos romanos. Então, a gente precisa entender, que através dessa palavra, que somente, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós podemos sermos salvos. Porque se depender dos nossos feitos, se for pela justiça, pela lei, nenhum de nós se salvaria. Porque antes de Cristo, que nós teríamos que vivermos segundo a lei, nós poderíamos perder a nossa salvação por qualquer pecado cometido. Porque, como diz aqui uma parte da palavra,
Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, aí no verso 5, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. A gente tem que entender que na época de Moisés, todos teriam que viver de acordo com a lei. Caso não fizessem de acordo com a lei, o castigo viria. Com certeza o castigo viria. Como aquele que tocou na arca, que não era para tocar, né? E veio a falecer. E outros mais exemplos que nós vemos de pessoas que receberam castigo na hora, na época da lei. Hoje nós vivemos pela graça. Tanto que nós temos que entender, né? O 6 diz assim, mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo, né? Quem subirá do céu? A trazer do alto a Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele prega aos coríntios sobre a nossa salvação também, a vida de Cristo, que ele é o Deus verdadeiro, que é aquele que crê nele, né, que ele veio em verbo de carne e que sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, morreu na cruz do Calvário e subiu ao céu, né? Ressuscitou e subiu ao céu, está à direita do Pai intercedendo por nós. Quem crê será salvo. A Bíblia diz que quem não crê nisso é anátema, é maldito. O que não crê que Jesus é Deus. Nós entendemos, olha o 7 diz assim, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Nós sabemos que só um desceu, né? Teve esse poder de ir ao inferno, resgatar os seus que estavam lá por qualquer problema, qualquer pecado que cometeu durante a lei, tirar de lá do inferno, que foi Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, antes de subir ao Pai, ele desceu ao inferno e tirou os seus servos de lá, que por algum motivo, algum tropeço na lei, foi para lá. Ele tirou os seus servos de lá. Jesus Cristo, antes de subir para o Pai, ele desceu ao inferno e tirou os seus servos que pecaram na época da lei, que pela lei, tudo que contradizia a lei poderia fazer alguém perder a salvação. O que a irmã Ilza quer dizer com isso? É que nós precisamos valorizar o nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele foi o único homem que veio exclusivamente para nos salvar, né, da morte eterna, para nos livrar da perdição, para nos ensinar o caminho certo, o caminho da salvação, para nos ensinar a vivermos bem aqui na terra, a respeitarmos as pessoas, a tratarmos bem todas as pessoas, a amarmos todas as pessoas. Foi o único homem que, muito além disso, porque muitos mestres ensinam tudo isso, mas qual deles foi perfurado o seu corpo com lanças? Foi pregado, carregou uma cruz a mais pesada dentre todas as cruzes, que naquela época era comum a morte na cruz do Calvário, era muito comum a morte na cruz. Só que a maioria, ou aliás todos morriam, amarravam na cruz ali e deixavam depois de
sabe-se lá fazer o que com a pessoa. Mas Jesus foi diferente. Jesus foi crucificado, não foi amarrado, só amarrado. Nós sabemos que os pés e as mãos dele foram furados com pregos enormes para ficá-lo ali preso àquela cruz. Ele sentiu sede, lhe deram vinagre para beber numa esponja, sabe-se lá de onde veio aquela esponja, certo? Então, nós temos que respeitar esse Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. O que é que diz lá em João 1? João 1, né? Vamos lá para João, capítulo 1, que fala sobre esse Deus maravilhoso, né? João, evangelista, Evangelho de João, né? Porque tem o do apóstolo João também. No capítulo 1, né? Que diz assim, ó, o verbo se fez carne. No início era apenas o verbo, era apenas a palavra. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu, mas veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João Batista, ele diz que ele não era luz, mas ele veio testificar sobre Jesus. O que Jesus veio fazer. Veio testificar a vida de Jesus. Gente, olha o quanto Jesus é o Deus verdadeiro. Como já foi falado aqui, qual dos deuses, qual entre os deuses teve a sua pele, o seu corpo perfurado por todos os lugares por espadas, uma coroa cravada de espinhos em sua cabeça, sofreu fome, sofreu sede, sol quente, pendurado naquela cruz, até desfalecer-se. Qual foi o Deus que chorou sangue, que suou sangue, né? Qual foi o Deus que, acho que foi suor, né, gente? A gente não pode pregar nada além do que tem aqui, senão a gente vai falar heresia. Eu senti vontade, eu nem li essas partes antes, mas já tenho lido várias vezes e ouvido, mas Deus me sentiu, aliás, Deus me fez sentir vontade de falar sobre esse Deus maravilhoso na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imaginemos-nos nós, gente, carregando uma cruz, a mais pesada dentre as cruzes que na época rondavam pela região. Você carregar essa cruz, a mais pesada, para a sua própria crucificação, para você próprio ser crucificado. E durante o seu trajeto, carregando essa cruz pesada, sendo chicoteado, né? Imagine como eram esses chicotes, que tinham até... Dizem que os chicotes que eles castigavam pessoas antigamente tinham até
coisas que perfuravam na ponta tinha cordas, né? Tipo um chicote assim de fazer o cavalo andar, de tocar o cavalo, e de bater os escravos, tinha coisa cortante na ponta. E Jesus foi chicoteado com esses chicotes. Jesus foi espetado com lanças imensas, tipo uma vara com a lança na ponta, e carregando a sua própria cruz para ser crucificado, sem contar que, a partir do momento que ele começou nesse sofrimento, o Espírito Santo afastou-se dele e ali ele foi apenas 100% homem. Homem, gente, um homem sentindo tudo aquilo ali. Imagine que nós não sentimos o que nós sentimos quando queimamos a pontinha de um dedo. E Jesus ali sendo 100% homem, que ele foi também 100% Deus. Porém, diz a Bíblia que Deus não tem comunhão com o pecado. E diz a Bíblia que o Espírito Santo, naquele momento, afastou-se dele, porque ele ficou sobrecarregado pelos nossos pecados. E um homem, gente, passar por tudo aquilo só por nossa causa, só para nos dar o direito de vida eterna. Principalmente, porque além de nos dar o direito de vida eterna, este livro aqui nos ensina a vivermos bem, a caminharmos bem aqui na terra. Nos ensina como nos comportar. Olhemos-nos, né, para o Sermão do Monte. Quantas coisas maravilhosas Jesus nos ensina através do Sermão do Monte, lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 5. Então, nós só temos que agradecer a Deus por Ele ter se feito carne no ventre de uma jovem, né, que foi Maria, né, uma mulher muito virtuosa, né? Para carregar em seu ventre o Filho de Deus, teria que ser uma mulher muito virtuosa. Imagina o que essa mulher passou, sendo noiva, né? Sendo noiva, virgem. Imagina o sofrimento que ela passou por isso, na época. E Jesus, o sofrimento de Jesus, por nossa causa. Como duvidar de que Ele é Deus? Não há como duvidar, meus amados irmãos, amigos, irmãos em Cristo. Não há como a gente duvidar de que Jesus é Deus. Ele veio simplesmente ou especificamente para nos salvar. A missão de Jesus foi esta. A missão de Jesus não foi casar, não foi procriar filhos carnais, não foi nada disso que muitos vivem espalhando por aí. Ele foi 100% homem, 100% Deus, sentia cansaço, sentia sono, sentia fome, sentia dores, mas contudo, a missão dele foi simplesmente nos salvar e nos ensinar o caminho da salvação. Jesus não veio com o mesmo objetivo que eu e você viemos à Terra, não. Diferente. Ele é o Filho único do Pai, porque o próprio Pai se fez carne, não é? E foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, né? Simplesmente com o objetivo de nos ensinar a vivermos bem aqui na Terra e de nos garantir a vida eterna. Imagine que servos dele, servos de Deus, estavam no inferno, porque pecaram durante a lei. Durante a lei, qualquer pecado levaria a pessoa para o inferno. Qualquer ato que contrariava a lei levava para o inferno. E Jesus, antes de subir ao Pai, pela graça e pela fé,
desses homens, ele desceu ao inferno e tirou os seus servos de lá. E levou para a glória, os levou para a glória. Pensem bem, não façam confusão com relação a Deus. Nós não sabemos o formato de Deus antes dele vir na pessoa de Jesus Cristo. Mas sabemos que ele veio na pessoa de Jesus Cristo como humano, 100% Deus e 100% humano, para mostrar o seu tão grande amor por nós. O mesmo amor que é falado lá em 1 Coríntios, a partir do verso 13. Muitas pessoas não entendem o amor que o apóstolo Paulo explica ali em 1 Coríntios, a partir do verso 3. Mas é esse tão grande amor de Jesus, de entregar a sua vida para que nós ganhássemos vida, para que nós pudéssemos viver bem aqui na terra e vivermos eternamente. E ele está aí para todos. Nós somos templos do Espírito Santo, porque ele disse, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele diz: eis que eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo que estará convosco em todos os lugares. E nós somos templos, se nós dermos lugar a ele, nós vamos nascer de novo, sim, não da carne nem do sangue, mas pelo Espírito. Nós vamos passar a ter fé nele e vamos vivermos felizes aqui na terra, porque a palavra nos garante que não sentiremos falta de nada se nós crermos nesse Deus maravilhoso. Não estamos livres de passarmos por tribulações, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Creiamos nisso, nessa palavra maravilhosa, pronunciada por nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No princípio, como disse aqui, era apenas o verbo, a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, está muito claro. E veio ao mundo só com essa missão. Jesus não veio com a mesma missão minha e sua, não. Jesus veio com a missão de nos salvar, de nos ensinar o caminho para vivermos bem aqui na terra e ganharmos a vida eterna. Jesus não veio com o objetivo de casar, de ter filhos carnais, entenderam? Jesus não veio com esse objetivo. Não adianta ninguém querer colocar na cabeça de uma pessoa convertida que Jesus veio para isso. Não. Jesus veio com a missão de nos salvar, para que nós não viéssemos a cair no inferno como os primeiros servos dele, os quais ele resgatou de lá antes de subir aos céus, tanto que ele pegou a chave do inferno. Está com ele. Só vai para lá quem ele permitir. E quem se permitir aí, gente, porque Jesus veio para todos. Todos são escolhidos por Deus. Toda a humanidade foi escolhida por Deus. Agora, o livre-arbítrio está aí. Cada um vai escolher o caminho que quiser, a porta que quiser entrar. Só que aqui no mesmo livro de João, a partir do verso 10, João ainda testificando de Jesus, que diz: eu sou a porta. É Jesus que diz: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que significa isso? Que os que servem a Jesus são pessoas que vão viver bem,
Vou viver sempre bem, como o apóstolo Paulo disse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele? Jesus. Você pode viver bem na bonança, tendo de tudo, e você pode viver bem também na falta. Seguir a Deus não significa que você não vai passar por dificuldades, não. Deus supre todas as suas necessidades. Você vai passar por aflições, mas por falta, mas a bonança vem. Pode esperar que ela venha futuramente. E nós precisamos crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá na carta lá que foi escrita aos Hebreus. Supunham que tenha sido o apóstolo Lucas que escreveu a carta aos Hebreus. Aqui na Bíblia não fala que foi Lucas, mas historiadores, estudiosos afirmam que Lucas escreveu o livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, e escreveu também o livro, a carta aos Hebreus. Inclusive, diz que Lucas era muito hábil para escrever. Ele tinha um talento muito grande, não era só para a medicina. Ele acompanhava Paulo em suas andanças, né? Diz que ele fundou até uma igreja, eu não me lembro bem aqui a igreja, não sei se foi dos Filipenses, né? Não me lembro bem qual foi. Mas as igrejas cristãs, elas foram fundadas pelos apóstolos, todos nós sabemos disso, e foi em casas, a igreja começou em casa. Todas essas igrejas, como a igreja de Filadélfia, a igreja de Coríntios, a igreja de Efésios, dos Éfesos, a igreja de Laodiceia, essas igrejas todas foram criadas nas casas, porque naquela época a única religião que era reconhecida oficialmente era a religião judaica. Que Jesus era judeu também, né, gente? Os apóstolos também eram judeus. Então, as igrejas que pregavam o cristianismo, elas surgiram, muitos anos depois de Cristo. Muitos anos depois de Cristo. Surgiram as igrejas templos mesmo, tá? Porque a igreja cristã, eu creio que começou com o ministério de Cristo. Apesar de Cristo pregar nos templos judaicos, no templo, nas sinagogas, né? Nós sabemos que a igreja cristã, no princípio, ela era considerada seita. A igreja, a religião oficial era a religião judaica. Depois é que surgiram as outras religiões. Jesus nasceu dentro do judaísmo. Os outros também, os discípulos, Paulo, João, Pedro, Tiago, todos nasceram dentro do judaísmo. É a raiz, né? É o berço. E o cristianismo foi depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Mas começou com Cristo e os apóstolos andando, né? Mas assim, o local mesmo, igreja local, se a pessoa, começou, né? Nas casas, em casas. A de Laodiceia, a de Sardes, né? A de Tiatira e outras mais, Filadélfia e outras mais, né? Que eu estou falando de algumas que falam Apocalipse, mas tem a igreja de Colossos, né? Dos Colossenses, dos Filipenses, dos Éfesos, né? Dos Tessalonicenses, várias, né? Todas começaram em casa. Então, mas a partir do momento que a gente lê sobre a vida de Jesus, que Deus, né, olhou do céu para baixo. Gente, olha, já existia pessoas naquela época que Deus escreve a carta, né, e diz assim aos Romanos, e diz que olhou do céu para baixo e não viu um justo sequer. Nós estávamos todos no lamaçal de pecados. Naquela época, gente, já havia pregações sobre Deus. Havia templos, sinagogas,
tá? O templo, havia sinagogas, já se pregava a palavra de Deus, né? Os primeiros livros da Bíblia, porque os outros vieram depois, né? O Novo Testamento, mas já se pregava o Velho Testamento. Entretanto, Deus olhou do céu para baixo, não viu um justo sequer. Ele usou Abraão, usou Moisés, usou Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, né? Vários servos. Ele usou para pregar a sua palavra, mas todos pecaram. E aí eu creio, isso não está escrito aqui, que ele disse agora é o jeito de enviar. Né? Eu tenho que dar um jeito, né? Eu tenho que ir. Como é que eu vou? Eu tenho que ir. E a única forma de eu provar para as pessoas que eu sou Deus é eu me apresentando como realmente é a minha criação, como realmente eu sou, como humano. Essas são palavras minhas, tá? Então ele veio no ventre de Maria. E tudo que aconteceu, gente, que está escrito na Bíblia, serve de exemplo para nós. Para nós não ficarmos julgando ninguém, os feitos de ninguém, porque Deus faz como Ele quer, usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. Certo? E eu creio que esta palavra fique gravada em vossos corações, porque desde ontem que eu estou com essa palavra em meu pensamento sobre o quanto Jesus sofreu, o quanto Ele padeceu para nos dar o direito de salvação, o direito de vida eterna, para nos dar alegria, gente. Porque a alegria verdadeira é a alegria do Espírito Santo. Quem tem alegria verdadeira não precisa, olha, pode estar sozinho numa mata, entre quatro paredes, que é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa tolerante, é uma pessoa forte, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, a alegria dos servos de Deus vem de Deus na pessoa, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo sofreu, tudo padeceu, desde quando ele começou a perceber, né, a entender as pessoas. Creio que a partir dos 12 anos ali, quando ele estava entre os doutores ali em Jerusalém, quando ele e sua família subiu para o templo, e ali ele ficou no templo conversando, sendo interrogado pelos doutores. Eu creio que desde esta época que ele percebeu tantas coisas na humanidade, nas pessoas que lhe rodeavam, tantos comportamentos errados, o sofrimento dele conhecer como isso ali. Porque ele, sendo a sabedoria, vendo coisas que ele não podia às vezes, porque ele tinha que cumprir o ministério dele. Olha, Jesus era poderosíssimo para descer daquela cruz e se livrar de todo aquele povo, mas ele precisava passar por aquilo para nos provar que ele é Deus. Tanto que aconteceu, e ele não ficou no túmulo. Ele não ficou no túmulo. Anjos desceram do céu, removeram a pedra, e ele ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, por todos aqueles que nele crerem, porque está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê que Jesus veio, diz a Bíblia, que é anátema. Anátema significa o quê? Maldito. Certo? Amém? E que a paz do Senhor continue com todos. Amém? Esta foi
a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos.